Olá, seja bem-vindo à nossa aula de revisão. Na aula 1, nós estudamos os conceitos linguísticos básicos e vimos as seguintes definições de língua: é um instrumento de comunicação sonora ou gráfico que pertence a um determinado grupo social. A comunicação, ela é feita de duas formas, da fala e da escrita, que são manifestações comunicativas, e para que ela se desenvolva, é necessário entender o conceito de se comunicar. Comunicar é adaptar-se a uma situação de comunicação, engajar-se a uma interação com alguém. Linguagem é uma ferramenta eficiente utilizada para alcançar os objetivos de uma sociedade formada pela falta da compreensão na relação humana. Nesse processo, nós estudamos o modelo comunicativo e, nesse modelo, nós trabalhamos com os seguintes elementos da comunicação: emissor, que transmite uma mensagem para o receptor, e nessa interação está inseridos o referente, o canal e o código. O emissor ou remetente é de quem parte a mensagem. Receptor ou destinatário, quem se destina a mensagem. Referente ou contexto é aquilo que se refere sobre o assunto da mensagem. A mensagem, então, são as informações que se quer transmitir. Canal contato é o meio físico pelo qual o emissor e o receptor desejam se comunicar. E código é o sistema de signos que emissor e receptor necessitam compartilhar. E para cada elemento da comunicação é inserido, então, as funções de linguagem. O que são as funções de linguagem? Elas revelam a maneira como o ser humano se comunica. Então, nós temos a função fática, que ela é centrada no canal. Neste caso, é o conjunto de estratégias que o indivíduo constrói para começar ou terminar uma conversa com alguém. Expressões como oi, olá, tudo bem, são características da função fática. A função referencial denotativa, ela é centrada no referente. Quando o emissor oferece informações, ele realiza as referências de coisas, objetos, pessoas, da realidade, permitindo que o conhecimento chegue até aquele que necessite ou considere importante. Exemplos disso: notícias, reportagens, etc. A função emotiva ou expressiva, o foco está no emissor. O sujeito que se comunica exprime então as suas atitudes afetivas diante dos acontecimentos perante o mundo, seus estados emocionais, suas opiniões ideológicas, morais e pessoais. Exemplos disso nós encontramos nas letras de canções, diários pessoais e poemas. Função conativa ou imperativa, ela está centrada então no receptor. Tem como objetivo apelar à razão e aos sentimentos daquele que recebe para que este se posicione e tome uma atitude. Exemplos nós encontramos então nos anúncios publicitários, pois eles têm o intuito de chamar a atenção e prender o receptor. Função metalinguística. O foco está então no código. O emissor utiliza signos do código para comentar ou questionar o próprio código. Exemplos da função metalinguística é o próprio dicionário, que ele vai explicar o significado de cada palavra. A função poética, o foco então está na mensagem. O sujeito que se comunica constrói então diferentes formas de expressão que são marcadas pela intenção de tornar o significado polissêmico, ou seja, vários significados por meio de uma só palavra. Ou seja, resumindo, para cada elemento da linguagem existe uma função específica. Então, emissor, função emotiva; receptor, função conativa; referente, função referencial; o canal, função fática; a mensagem, função poética; e o código, função metalinguística. Assim, encerramos o conteúdo da primeira aula. Na aula de número 2, nós vimos a leitura e compreensão de textos relacionados à área profissional. E nesta aula, nós estudamos algumas estratégias para auxiliar na sua interpretação. E uma dessas estratégias é sempre que você encontrar uma palavra desconhecida,
Anote, tente localizar o significado para ampliar o seu vocabulário. Faça paráfrase. Paráfrase, então, seria uma apresentação e explicação nova de um texto de acordo com as ideias do autor. Porém, não se esqueça que eu não posso copiar as palavras. Nós temos 3 tipos de paráfrase. A paráfrase resumo, que então você vai sublinhar as principais ideias, escolher as palavras-chave e, neste caso, você não pode esquecer que resumir não é copiar, mas indicar com suas palavras fazendo referência às ideias básicas do texto. Paráfrase e resenha. Além de resumir, você vai incluir uma participação com uma análise sobre o texto. Neste caso, você deve considerar a respeito dos defeitos e qualidades na produção, apresentando a sua justificativa. Paráfrase e esquema. Ela vai apresentar o esqueleto do texto, frases pequenas ou em tópicos. Sempre registre no caderno, aquilo que você estudou. Reserve um tempo para você sempre estar estudando, ok? E dentro da aula 12 também nós vimos técnicas de redação, resumo e resenha. Resumo é a síntese das principais e secundárias ideias do texto. Eles podem ser indicativo ou descritivo. Se refere à caracterização de um determinado texto, destacando as partes importantes do texto original. Informativo ou analítico, apresenta as informações importantes do texto. É o tipo de resumo mais solicitado. O crítico, ele vai destacar as ideias principais do texto. O educando pode expor um julgamento sobre o trabalho. Resenha é a descrição e a apresentação de um produto. Neste caso, pode ser uma obra, um capítulo, uma música, um evento, um filme. E a resenha, além de descrever e apresentar, ela também vai transmitir um juízo de valor. E são classificados em 2 tipos. Resenha descritiva, ela apresenta as informações detalhadas sobre a obra. E são elas: título, editora, ano, data de publicação, origem, número de volumes, que no caso é a coleção, páginas de livros e capítulos e informações técnicas no caso de filmes. E a resenha crítica, ela apresenta todos os elementos da resenha descritiva, só que neste caso ele também é exibido um juízo de valor a respeito da obra, ou seja, um ponto de vista por meio de provas e argumentos sobre as ideias apresentadas, ok? Neste caso, então, na aula 3, nós trabalhamos então com os níveis de linguagem e adequação linguística. Neste estudo, trabalhamos então as principais características da língua falada e a língua escrita. A língua falada, então, é formada por fonemas, ok? E as principais características da fala, ela é contextualizada, por quê? Porque ela acontece no momento em que falamos. Ela não é planejada, é incompleta, pouco elaborada, porque eu não fico pensando no que eu vou falar de forma muito espontânea, predominância de frases curtas, recursos expressivos como acentuação, entonação, pausas, exemplos. E aí, galera? Alô, mãe? Fala sério. A língua escrita, ela então é representada por signos gráficos, ou seja, são os grafemas. Grafemas são as letras do alfabeto. E as principais características da escrita ela é de forma descontextualizada. Por quê? Porque eu posso fazer registro de situações ou eventos que já aconteceram. Ela é completa, planejada, ela é elaborada e predominância de frases complexas. Ok? E dentro da fala e da escrita, estudamos também a linguagem formal e informal. Por quê? Porque nas diferentes situações comunicativas é muito importante que o falante saiba adaptar o seu discurso aos contextos, como o intuito de assegurar uma adequação linguística em suas situações profissionais.
A linguagem, então, formal, ela é conceituada, então, pelo registro formal. Neste caso, é usada em situações que necessitam do uso mais elaborado da linguagem, ou seja, quando não há familiaridade entre os interlocutores da comunicação. E as principais características são rigor nas normas gramaticais, vocabulário amplo, pronúncia exata das palavras, frases complexas e usos, em políticos, em palestras, conferências, seminários, provas e concursos públicos, em entrevistas de emprego e reuniões de trabalho, em requerimentos, cartas, documentos oficiais e o público-alvo, autoridades políticas, religiosas, oficiais e superiores e hierárquicos. A linguagem informal, ela é conceituada então pelo seu registro informal. Ela é usada em situações que permitem o uso mais livre da linguagem, ou seja, quando há familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em situações descontraídas. As principais características são vocabulário simples, uso de gírias e gestos, palavras abreviadas e despreocupação ao uso de normas gramaticais. Usos desse tipo de linguagem: mensagens de celular, conversas do dia a dia, chats da internet. Público-alvo: amigos, parentes, familiares, pessoas que estão mais próximas a nós, ok? Na aula 4, nós trabalhamos com as circunstâncias e relações entre as ideias. Importante recurso para nós, para você também, estudante. E nesse estudo nós trabalhamos com os dois tipos, de coerência e coesão, que são instrumentos importantes na construção textual. Esses instrumentos, eles nos ajudam a mudar a ordem das palavras em uma estrutura organizada, ou seja, no texto. Então, para atingir os objetivos e facilitar que o leitor tenha um raciocínio e consiga compreender as ideias presentes no texto, segue então alguns aspectos importantes para você, estudante. É necessário escrever de forma clara, simples e objetiva, estruturar ideias principais e secundárias, criar um pensamento lógico e um raciocínio, entrelaçar a harmonia e as ideias entre os fatos, transmitir e apresentar informações importantes, demonstrar domínio sobre o assunto e construir um significado. Dicas para você evitar na coerência textual: utilizar palavras desnecessárias. A repetição de palavras também torna-se a leitura muito cansativa. Usar palavras excessivas, contradizer fatos, utilizar frases extensas e usar gírias e palavras estrangeiras. Nesse caso, é muito importante compreender um texto e estabelecer uma ligação harmoniosa entre as partes. E essa ligação é realizada por meio dos recursos, da coesão textual. E aí, dentro desses processos de coesão, outros recursos que podem contribuir para a coesão textual são a ordem das palavras no período, o uso correto de desinências, que nesse caso são as terminações que podem ocorrer com o substantivo e com o verbo, tá? Essas flexões, essas mudanças com o substantivo pode ser de gênero, que é o masculino e feminino, e número singular e plural. As flexões que acontecem com o verbo podem ser de pessoas, no caso, primeira, segunda e terceira pessoa, número singular ou plural, tempo, pretérito, presente ou futuro, e modo indicativo, imperativo e subjuntivo. E o uso também apropriado de conjunções e preposições, ok? Isso foi as principais características, utilizadas então no processo de coesão e coerência referente à aula 4. Na aula 5, nós trabalhamos com a gramática aplicada. A gramática aplicada, nós trabalhamos com a definição
do recurso importante para nós, que é a concordância, que é o princípio sintático segundo o qual as palavras dependentes se harmonizam nas suas flexões com as palavras de que dependem. Desta forma, o que acontece? Pronomes, adjetivos, numerais e artigos concordam em número e gênero. O que seria número? Singular e plural, e gênero masculino e feminino com o substantivo que se refere, ok? Casos particulares da concordância nominal. O adjetivo caracterizando vários substantivos. Neste caso, o adjetivo ele concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo. Adjetivo caracterizando pronomes pessoais, né? Ele então vai concordar com o pronome que se refere. Vários adjetivos no singular caracterizando um único substantivo. Então, nesta regra, o substantivo permanece no singular quando há presença de um artigo entre os adjetivos, mas fica no plural quando os adjetivos se apresentam sem artigos ou outros determinantes. O verbo ser mais o adjetivo. Neste caso, o adjetivo concorda com o substantivo com a presença de artigo ou outros determinantes, ok? Pronome indefinido neutro mais de mais adjetivo, né? Neste caso, o adjetivo deve ficar no masculino e no singular. A palavra só como adjetivo, ela tem o significado de sozinho. E a palavra só atua como adjetivo, concorda em número com o substantivo que se caracteriza. Cuidado e muita atenção com as expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso e é permitido. Neste caso, o adjetivo permanece no singular e no masculino, mantendo-se invariável quando não há presença de artigo ou outros determinantes do substantivo. Com as palavras anexo, obrigado, mesmo, próprio, incluso e quite devem concordar em gênero e número com o substantivo. As palavras bastante, caro, barato, muito, pouco, longe, meio, neste caso devem concordar também em gênero e número com o substantivo, certo? As palavras alerta e menos são advérbios e sempre invariáveis. As expressões um e outro, uma e outra, num e noutra e numa e noutra. Neste caso, o adjetivo deve ser escrito no plural, embora o substantivo permaneça no singular. A concordância verbal ocorre com as mudanças que o verbo pode sofrer. Neste caso, ele pode ser flexionado em número, que no caso é o singular e plural, pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. A concordância ela pode ocorrer com o sujeito simples, quando eu tenho apenas um único núcleo, ou seja, uma única pessoa. A concordância verbal pode ocorrer também com o sujeito composto, quando apresenta dois ou mais núcleos. Com verbos impessoais, que não tem uma pessoa definida. Nesse caso, é feito na terceira pessoa do singular, é com o verbo haver. A partícula C, que pode funcionar como partícula passivadora, ou também como índice de indeterminação do sujeito. Prestar atenção nas mudanças. Quando for partícula passivadora, segue a flexão para o plural. O verbo, ele pode sofrer de singular e plural. Quando é índice de indeterminação ou partícula indeterminadora do sujeito, o verbo permanece no singular. Concordância verbal com o verbo ser, né? Lembrando que são os principais verbos de ligação, que são ser, estar, ficar, permanecer, continuar, retornar. Com o verbo parecer e verbos que estão no infinitivo no final R, tá? Observe bastante e fiquem atentos. A concordância verbal pode ocorrer também com verbos dar, bater e soar. É realizada com o sujeito da oração, se for dado foco ao substantivo.
e com verbos no infinitivo, como eu disse anteriormente, são verbos que terminam no final R. Com a expressão haja vista pode ser feita das duas formas, singular ou plural, que é a flexão do verbo haver, né? Haja ou hajam vista, ok? Assim terminamos então a parte da concordância verbal e nominal. A aula 6 nós trabalhamos com a redação técnica e empresarial. O que seria a redação técnica? É um texto redigido de forma mais formal e elaborado. Ela vai se diferenciar das redações literárias, ok? As principais características, elas se referem aos documentos oficiais de uma correspondência que apresentam uma finalidade de solicitar, informar, esclarecer e registrar. O uso de uma linguagem formal e objetiva, pois segue com rigor as regras da norma culta padrão, e esse tipo de redação é utilizado no meio empresarial, comercial, acadêmico e profissional. Exemplos nós encontramos na ata, memorando, atestado, circular, relatório, requerimento, procuração, ofício, declaração, currículo e contrato. A estrutura possui o timbre, destinatário, título e tema, corpo do texto, saudações finais e assinatura. A redação empresarial, elas são textos produzidos no ambiente empresarial circular, memorando, ata, mensagens eletrônicas, e ela possui como estrutura data, local, horário de início e fim da reunião, pessoas presentes em seus cargos, pauta da reunião, discussões abordadas, registro das decisões, compromissos. E a ata formal, ela tem como estrutura abertura, legalidade, expediente, ordem do dia, encerramento e desfecho. Ok? Foi um prazer estar com vocês. Lembrando, né, rever todos os tópicos dessa revisão. Não se esqueça de verificar as funções da linguagem, os elementos da comunicação, as principais características da linguagem formal e informal, as definições e diferenças da resenha e do resumo e a redação técnica empresarial da ata. Foi um prazer estar com vocês, que você continue aprimorando e se dedicando aos estudos. Não desanime, qualquer dúvida estou à disposição. Obrigada.